Boa tarde para quem vai assistir a gente depois no gravado. Bom dia ou boa noite. Meu nome é Charles, sou diretor de marketing aqui na Eventus e hoje nós temos um webinar super especial, hein? A gente trouxe aqui um convidado de peso para falar com vocês sobre como criar experiências de treinamento que impactam. E esperamos que vocês gostem. Foi preparado com muito carinho aqui pelo nosso time. E antes de começar, nosso time fala aqui, vamos pedir um biscoito, vamos pedir um jabá. Sigam nas redes sociais a Eventus, estamos aí em todas as plataformas, que a gente está sempre compartilhando conteúdo relevante para quem busca se diferenciar, tanto na área de vídeo, streaming, treinamento, capacitação, e como usar a tecnologia para potencializar a sua mensagem, a mensagem da sua empresa, tá? Então, a Eventus, nós somos a maior plataforma de streaming corporativo no país hoje. A gente está no mercado há 10 anos. A gente faz live desde antes live existir ou ser amplamente conhecida como agora. E caso a sua empresa, você tenha necessidade de dar o próximo nível, o próximo passo, e ter uma plataforma 360 que cuide de toda a sua parte tecnológica para distribuir a sua mensagem, o seu conhecimento, vem conhecer a Eventus, falar com os nossos consultores, vai ser um prazer compartilhar a nossa experiência com vocês. E aí, sem mais delongas, hoje a gente está aqui com o Ednei Souza, mais conhecido como Internei, e ele vai talvez contar um pouquinho dessa história. Ele está aqui desde o... Ele é o precursor de muita coisa aí que a gente vê hoje no mercado, mas eu não vou falar muito mais, vou chamar ele aqui para a telinha e ele vai contar um pouquinho sobre ele, sobre a empresa, o que ele está fazendo hoje, antes da gente começar o nosso papo. Bem-vindo, Ednei, muito obrigado aí pela parceria de estar aqui conosco.
Obrigado, Charles. Obrigado a todo mundo que está assistindo a gente aí. Como o Charles já falou, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo a gente. Vou contar só por que tem essa assinatura especialista em tecnologia e educação, para não ficar uma história muito longa e a gente já engata no papo já. Eu trabalho com tecnologia desde 1990. Eu tinha 14 anos, eu era programador júnior e eu comecei como programador numa escola. Eu desenvolvia ali o software da escola que tinha os alunos cadastrados, que emitia naquela época o carnê para cobrança, porque é muito velho. E nessa mesma escola eles davam aula de computação básica, né? Basic 1 e 2, linguagem Basic, e eu dava aula de Basic também. Então eu sou professor desde 1990 e trabalho com tecnologia desde 1990. Dentro da tecnologia, mudei de áreas, eu fui para o marketing digital, que é tecnologia aplicada ao marketing, e mais recentemente eu estava trabalhando numa escola, a Digital House, onde eu trabalhei com tecnologia aplicada à educação. Então, só da onde que vem a especialidade do indivíduo, vem de 30 e pouco, 32 anos de experiência até o momento atuando nesse mercado aí, já passei mais de eu já trabalhei, óbvio que simultaneamente, em mais de 50 projetos diferentes, 50 empresas diferentes. Deu para aprender muita coisa ao longo do caminho. Poxa, bacana. Eu não sei se eu ouvi certo, 30 e poucos anos de mercado, é isso mesmo? 32 anos de mercado, para ser mais preciso, completa 32 de verdade mesmo, agora em setembro. Ó, então, 31 e alguns meses. eu tô com alguém aqui que só de experiência e vivência no mercado de trabalho é quase a minha idade, então vocês veem que até minha barba é bem menor que a do Ednei, então tô me dedicando para chegar lá e hoje vou tentar extrair tudo de bom e de melhor aí dessa experiência para a gente trocar. Então, pessoal, mandem dúvidas no chat, a gente está aqui, eu vou puxando, pensando aqui as perguntas conforme a nossa pauta aqui para a gente esclarecer caso vocês tenham alguma dúvida, tá? E aí, para começar, perguntar, Ednei, como que foi escolher essa profissão? Como que a profissão te escolheu ou como você escolheu a profissão, só para a gente dar esse pontapé inicial aqui e aquecer nos motores. Cara, eu nasci na periferia, eu estudei escola pública sempre. E eu estava lá na escola pública, foram fazer uma divulgação dessa escola de informática, de tecnologia. Nunca tinha pensado em trabalhar com tecnologia, não tinha acesso à tecnologia, né? Não tinha computador em casa, não tinha nada muito eletrônico, não tinha nem videocassete em casa, né? E quando o vendedor que foi lá explicou de onde a tecnologia está embutido, as possibilidades de futuro, eu comecei a perceber, cara, tudo, né, tá ligado à tecnologia, tudo que a gente tem de novo, de inovador, tá ligado à tecnologia. Eu pensei, eu quero trabalhar com isso. Então, eu convenci meu pai, que na época com 5 filhos não tinha orçamento sobrando, a gastar um pouquinho ali todo mês, parcelou o curso ali em 10, 12 vezes, não lembro exatamente. E eu fiz, né, com 13 anos, então, um curso de informática, curso de computação, aprendi programação. Eu terminei o curso em 6 meses, né, passei mais 6 meses estudando outros cursos de programação. Depois aí de um ano de ter começado a estudar programação, eu estava trabalhando na área. Então, eu costumo brincar que não fui eu que escolhi tecnologia, a tecnologia me escolheu, ela apareceu na minha vida, me fascinou, e eu cheguei a pensar em ser desenhista antes de trabalhar com tecnologia. Então, é um negócio que nunca tinha nem passado para a cabeça. Tinha feito até uns bicos de desenhista lá, desenhou logo uma camiseta de uma escola lá do bairro, tinha feito umas coisas assim. Antigamente É, tinha escola de desenho industrial, né? Eu acho que era o que era mais comum encontrar ali naqueles cursinhos, né? eu era bem da época do Senai mesmo, né? Que o pai mandava os filhos para fazer Senai, você fazia ferramentaria no Senai, então, Para já ter a primeira profissão logo para ter a cedo, primeira né? profissão e trabalhar lá na MWM, na Ford, algum lugar que trabalhasse uma montadora, alguma coisa assim, né? Então, eu digo que a tecnologia me escolheu. E professor, na verdade, eu sempre tive facilidade em aprender. E lá no começo, o acabaram, na verdade, me jogaram numa sala de aula porque estava faltando professor e eu sabia tudo. Falei assim, cara, a gente está sem professor, tem essa turma aqui,
E você, tudo que a gente pergunta de tecnologia para você, de programação, né, especificamente programação na época, você entende, você sabe responder, você sabe como é que faz. Então, você vai lá, se você seguir aqui a apostila e vai explicando para eles, vai tirando dúvidas. Eu comecei como um professor terrível, professor horrível, né? Gaguejava, não sabia falar, era novo. Na verdade, até hoje eu acho uma grande responsabilidade ter colocado uma pessoa tão jovem na sala de aula, né? Inclusive, eu acho muito engraçado que as pessoas que vêm contar a trajetória, elas falam do eu delas no passado lá como se tivesse superpoderes. Não, eu era inocente, eu era bobo, eu era imperfeito, tinha muita coisa para aprender, muita coisa para melhorar. Mas aquilo ali acendeu uma paixão em mim ensinar. Eu acho que o motivo dessa paixão era ver as pessoas transformadas, sabe? A pessoa fazer um curso comigo, arranjar um emprego e no final vir me agradecer, me abraçar, emocionada, né? Eu dei aula para jovens que depois a mãe veio me agradecer emocionada, falou, graças a você, meu filho está trabalhando em um emprego bom, né? Eu falei, cara, é isso que eu quero fazer para a vida, quero dar aula, né? Então, Caramba, isso que você, desculpa te cortar, Ednei, mas isso não, eu não, tá. fui almoçar aqui a Eventus está na Faria Lima, eu fui almoçar e no retorno do almoço eu vi um rapaz andando com um sorriso de orelha a orelha, com aquela pastinha de papel pardo, e ele estava rindo muito, assim, ele estava emanando alegria, felicidade, e me veio na cabeça, com quase certeza absoluta, pela roupa, etc., ele tinha recebido a notícia que ele conseguiu um emprego. E o quanto aquilo parecia que, cara, iria mudar a vida dele dali para frente. Tudo o julgamento que eu fiz só de olhando ali no rosto, né? Obviamente, estou imaginando uma história, mas eu acho que entra na questão da profissão, do treinamento, da capacitação e o quanto o conhecimento é agente de mudança social, né? Sim, não, eu falo para as pessoas que estão entrando no mercado de tecnologia hoje, estão começando a estudar tecnologia, muitas vezes inseguros, né? De se vale a pena, se eu estou fazendo uma aposta certa. Eu conto que a tecnologia mudou minha vida, né? Eu tinha um emprego que remunerava muito melhor do que dos mesmos dos jovens da minha idade, das pessoas com quem eu estudava, com quem eu cresci. E e eu pude, né, depois, quando eu comecei a trabalhar com 14, aos 20 anos eu saí de casa, saí da periferia, pude morar num lugar mais centralizado em São Paulo e minha vida foi melhorando muito desde então. A tecnologia me deu uma nova oportunidade de vida, né? Naquela época, a pessoa com a minha idade, ela ia ser office boy, né? E depois, com 20 anos, eu fazer faculdade, ia ser estagiário, se desse sorte, porque às vezes tinha que ajudar em casa, não tinha como tinha estágio, dependendo da profissão, estágio nem pagava, né? Eu lembro que, por exemplo, jornal grande, a pessoa queria fazer estágio de jornalismo, mas não era remunerado. Não, você já está tendo o privilégio de trabalhar no jornal Aprendi, já estou XYZ, te né? ensinando. Então, mudou minha vida e muito do que eu procuro hoje é retribuir, mudando a vida das pessoas. Então, é uma coisa que eu faço por uma gratidão que eu tenho, acho que com o universo, com o ecossistema, com a sociedade. Então, aquilo que eu recebi, eu procuro devolver, acho que mais do que em dobro, né? Às vezes eu explico que tem coisas que eu demorei anos para aprender e hoje eu consigo condensar isso num treinamento, num curso, em poucos meses e a pessoa aprender muito mais rápido do que eu aprendi, né? Porque ela não tem que passar pelos mesmos erros e dificuldades que eu passei. Legal, show de bola. E eu acredito que a gente começa também a viver, não que seja de agora, mas já está acontecendo que as empresas estão assumindo um papel de capacitação, de desenvolvimento de pessoas e de entregar conhecimento de maneira muito mais contundente, de maneira muito mais intensiva, tirando de alguma forma a responsabilidade só do Estado, e aí eu não vou entrar nessa seara política de maneira alguma, mas as empresas estão assumindo esse papel de trazer profissões, de trazer aprendizados e desenvolver, seja o mercado ou seja o indivíduo, e elas estão trazendo para o mercado um conhecimento específico é, e assumindo a frente desse conhecimento específico, entregando para mais pessoas, seja como modelo de negócio, que eu acredito que foi a sua última experiência na Digital House,
capacitando e desenvolvendo pessoas para uma determinada profissão que o mercado precisa dela, ou seja, empresas que estão capacitando porque estão desenvolvendo o próprio mercado mesmo e assumindo esse protagonismo, né? E como que você enxerga essa mudança de papel das empresas nessa capacitação e no desenvolvimento dos próprios mercados, assim? Na verdade, as empresas elas estão assumindo por falta de opção, Charles. Por mais que tenha boas intenções por trás disso, e de fato é uma coisa que traz um bem social absurdo, né? As empresas estão assumindo isso por falta de opção, porque em 1992, há 30 anos atrás, eu me lembro de estar indo numa indústria. Eu saí dessa escola e fui para uma software house, né, lá atrás da minha carreira. E aí eu desenvolvi um software para conciliação bancária, né? Então, não sei como é que a conciliação bancária é feita hoje. Naquela época, o banco mandava um arquivo, né? Era em disquete, depois virou por download, né? Esse arquivo, você tinha lá todos os boletos que foram pagos, por exemplo. Então, um sistema de conciliação bancária, ele tinha os dados do boleto no sistema, ele importava esse arquivo do banco e ele fazia essa conciliação. Ó, esses boletos foram pagos, esses aqui não. Tinha na indústria antes, essa conciliação era feita de forma manual naquela indústria, tinham 12 pessoas naquele departamento. E depois que eu implantei esse software, uma única pessoa conseguia fazer toda a conciliação bancária daquela indústria, né? Então, gerou tecnologia, assim, vou só deixar claro que, na minha visão, e tem dados que comprovam isso, mas isso não é uma opinião minha, a tecnologia ela cria mais oportunidades de mercado, né, do que ela tira. O problema social que existe por trás disso é que as oportunidades que são criadas, as pessoas não foram preparadas ou capacitadas para isso, né? Então, eu estou falando de uma cena de 30 anos atrás, por quê? Porque naquela época, a gente até poderia passar a mão na cabeça do Estado, né, e dizer assim, eu estou usando a palavra Estado aqui porque isso não pertence a nenhuma corrente política, todos os governantes que, eu nasci na ditadura militar, ainda, todos os governantes que teve no Brasil, de qualquer espectro, nunca se preocuparam de verdade com isso, né? Mas o Estado, há 30 anos atrás, as pessoas já estavam perdendo emprego para inovações tecnológicas e não houve uma iniciativa aqui no Brasil, em outros países isso aconteceu, em Índia, China, principalmente, de incluir tecnologia no currículo das pessoas. Hoje ninguém trabalha sem tecnologia, né? Você, no mínimo dos mínimos, você usa um app, né? A pessoa é entregadora hoje no Mercado Livre, ela tem um app lá que ela anota que ela acabou de entregar, para quem ela entregou, etc. Não tem ninguém que ela usa tecnologia como GPS. A gente usa na nossa vida, as empresas usam no back-office, né? Então, todo mundo precisa de tecnologia. Tecnologia não está no currículo, né? Até hoje. Então, as empresas, para crescerem, elas precisam de tecnologia, elas precisam de profissionais capacitados em tecnologia. As pessoas saem da universidade e não estão aptas ao mercado de trabalho, apesar de elas fazerem, mesmo as que fazem faculdade de tecnologia, elas aprendem tecnologias defasadas em relação ao mercado. Então, foi uma necessidade das empresas assumir isso para elas poderem continuar se desenvolvendo, né? Então, hoje, se nós temos grandes empresas se desenvolvendo na América Latina, é porque essas empresas estão investindo em educação por uma necessidade delas. Existem projetos maravilhosos aí e gente incrível que está fazendo isso de coração, né? Mas isso tem uma necessidade financeira, mercadológica por trás disso, sem sombra de dúvida. Legal. E eu acho que isso nos traz para o tema de hoje, que é assim, as empresas estão assumindo esse protagonismo por necessidade, e se veem tendo que exercer uma função que muitas vezes não é o core business dela, que a gente é uma empresa hoje aqui de tecnologia, nosso core é criar tecnologia para streaming, para experiência de aprendizado digital. Mas tem uma camada que antecede, que é como que eu organizo esse treinamento, como que eu planejo, como que eu estruturo isso para de fato ter o impacto que aquela empresa precisa, né? Então, isso me leva a uma pergunta que é assim: o que as empresas precisam ficar atentas na sua visão para criar esses ambientes de aprendizado que de fato gerem impacto? Porque não é o core business dela. Mas ela tem que desenvolver esse mercado. Como que você enxerga isso? Que são essas oportunidades que essas empresas precisam estar sempre atentas?
Tudo aquilo que não é core business da empresa, meu conselho, independente se é educação ou não, é a empresa terceirizar com quem é especialista, né? E as empresas, falando, sei que estou generalizando, mas elas são muito ruins nisso, né? Vou dar um outro exemplo fora de educação primeiro. Enquanto você fala de publicidade, hoje ainda se terceiriza muito publicidade. E o problema de você terceirizar publicidade é que hoje publicidade ela é baseada em dados, né? Quando você terceiriza isso, você está terceirizando toda uma inteligência, né, de quem interage com seus anúncios, quem clica nos seus anúncios, quem converte, quais são as personas, qual é como é que constrói a marca da empresa, está terceirizando um monte de coisa estratégica e vital para a empresa, né, que não deveria ser terceirizado, né, a não ser então, as empresas, elas às vezes querem terceirizar coisas que não precisam, e às vezes elas querem internalizar coisas que elas não são capazes. Treinamento não é fácil, gente. Treinamento não é simples, né? Como eu falei, eu comecei errando muito, e quando eu estive na Digital House, eu tive um desenvolvimento gigantesco nisso. É, uma das coisas mais importantes, né, desde que eu entrei na Digital House foi aprender sobre pedagogia, né? E o quanto que, quando a gente trabalha treinamento sem uma carga pedagógica, sem conhecimento pedagógico, sem estruturar pedagogicamente esse treinamento, a gente não tem garantia de sucesso de que essa jornada vai preparar a pessoa para efetivamente entregar um trabalho, né? Porque você está moldando a carreira de um ser humano que não é composta somente de conhecimento técnico, né? Não é quando você pegar na escola, ler um livro e responder na prova. Você tem que aprender a usar aquele conhecimento para entregar alguma coisa que gera valor para a empresa, né? E você precisa trabalhar de forma colaborativa com as pessoas. Então você tem que ensinar, transformar aquilo ali, aquele conhecimento técnico em projeto, né? Hoje em dia existe uma metodologia pedagógica específica sobre isso, que é o Project Based Learning, né? O aprendizado baseado em projetos. A gente muitas vezes vai encontrar como PBL, traduzido também como Problem Based Learning, aprendizado baseado em problemas, mas basicamente você tem um problema a ser resolvido, um projeto a ser desenvolvido, e você aprende o conhecimento teórico aplicando naquele projeto, né? E você tem que aprender de forma colaborativa, você tem que desenvolver na pessoa também soft skills necessárias para isso, né? De comunicação, de trabalho em equipe, de relacionamento interpessoal, né? Hoje em dia, a gente vê na prática nas empresas, a gente está vivendo um déficit de mão de obra tecnológica, né? E o principal motivo que faz as pessoas saírem das empresas, né, além de ser difícil encontrar, é difícil manter. E a maior razão de ter turnover nas empresas, às vezes, é uma cultura tóxica. As pessoas não se sentem bem de trabalhar ali. Então, hoje as empresas já sabem disso, já estão trabalhando nisso, né? A gente tem muita questão aí da marca empregadora, do employer branding, que é melhorar a visão da empresa como para o empregado, né? Não somente para o consumidor. E por conta disso, as empresas estão preferindo muitas vezes alguém que não é tão bom tecnicamente, mas sabe trabalhar melhor em equipe. E isso é notório, né? Você ter pessoas que trabalham muito bem em equipe, mesmo que elas não sejam as pessoas mais avançadas tecnicamente, elas vão conseguir resolver um problema do que pessoas muito boas que só sabem bater cabeça, né? Então, talvez hoje você tenha um talento tecnológico aí que entra em conflito com todo mundo, as coisas não estão andando, contar um segredo para você, você tirar ele e colocar três pessoas menos se desenvolver, duas pessoas menos desenvolvidas tecnicamente do que ele, mas sabe trabalhar em equipe, você consegue resolver, você consegue se movimentar, né? Então a empresa tem que entender essas dimensões do treinamento, né? Você tem o conteúdo técnico, você tem o conteúdo humano, você tem a hard skills e a soft skills, e você tem a metodologia pedagógica combinando essas coisas para algo prático e aplicável para a necessidade da empresa. Então, a empresa precisa hoje procurar um suporte pedagógico, né? Eu vejo algumas empresas criando um cargo de líder de educação, que é uma pessoa que tem background pedagógico e que consegue estruturar esses treinamentos, muitas vezes com parcerias, né? Então, ela traz a inteligência para dentro de casa, que é a pessoa que lidera isso, e o que não é core business dela, que é ter professor, não faz sentido ela ter professor dentro, ela traz de fora, né? Então, ela faz parceria aí com escolas, com profissionais liberais que entregam, né, esse treinamento com base numa supervisão pedagógica que está ali próximo da estratégia da companhia. Você está mutado. É a frase do século vai virar essa frase, você está mutada.
Eu gosto muito do modelo PBL porque ele também preconiza que você pega um problema, uma dificuldade momentânea, algo que as pessoas precisam desenvolver massa crítica para resolver, e ao mesmo tempo gera interação entre pessoas de diferentes skills, às vezes, para complementar e trazer essa visão de criar uma solução, algo novo, e aí mescla tudo, né? Hard skill, soft skill e acaba fomentando inovação muitas vezes, né? Pô, como resolver de maneira diferente o mesmo problema. Eu vejo também nas empresas uma certa preocupação em capacitar o próprio mercado. Então, a gente tem alguns cases aqui dentro da Eventus de clientes nossos que se preocupam em capacitar o próprio mercado. Em que sentido? Eu sou um marketplace. Então, eu preciso criar uma estrutura de desenvolvimento e capacitação do seller, daquela pessoa que está ali usando a plataforma, esse marketplace, para que ele extraia o maior valor possível daquela tecnologia, né? Ou às vezes até capacitar os próprios clientes, né? Então tem aquela estrutura onde você pega, faz um onboarding, tenta desenvolver a pessoa da melhor maneira possível nessa trajetória de onboarding, mas a inovação continua, você continua trazendo coisas novas para dentro do produto, para dentro do serviço, e você precisa continuar desenvolvendo a sua base de clientes, a sua base de sellers, né? Você enxerga que esses modelos, essas práticas pedagógicas também são aplicáveis nesse sentido que não é só desenvolver colaboradores. O que você veio percebendo aí de movimentação no mercado? Agora é você. Sim, essas práticas pedagógicas são aplicáveis a outros tipos de treinamentos dentro da empresa, né? Então, você treinar clientes, né? Para que esses clientes explorem melhor o produto, o serviço que a empresa oferece. Você pode desenvolver muito material pedagógico para essa finalidade. O onboarding, inclusive, onde eu estava trabalhando na Digital House, muitas vezes existiam projetos onde treinava-se o funcionário e incluía aí já o onboard da empresa dentro do treinamento, né? Porque a gente, pelo menos quem não passa pela experiência de ser professor, talvez não note uma coisa que é muito sutil dentro da sala de aula. Para o professor não é sutil, por isso que eu estou rindo, mas para o aluno muitas vezes é. Que é assim, o professor explica alguma coisa, termina de explicar e pergunta, vocês entenderam? A pessoa fala, sim, eu entendi, né? E se você pedir para ela repetir, ela vai repetir, ela sabe repetir, né? Se você perguntar para ela o que significa, ela provavelmente vai conseguir reproduzir o que significa, né? Não sei que ela já tiver algum probleminha de cognição, ela já vai conseguir responder o que significa. Agora, você fala assim, você sabe como aplicar isso na prática, no seu dia a dia profissional? Agora você está forçando a amizade, né, professor? Não é bem assim, não é porque eu entendi que automaticamente eu sei fazer, né? Então, entender, compreender, ser capaz de utilizar isso, né, para transformar isso em algo útil, existem dimensões diferentes. Então, às vezes você explica para um funcionário no processo de onboarding o que ele precisa fazer, como ele precisa fazer, né? Não significa automaticamente que ele sabe operar as ferramentas, plataformas, que ele vai saber interagir com as pessoas, que ele vai saber chegar no resultado necessário, adequado, né? Então, você precisa criar práticas pedagógicas no seu board, onde a pessoa coloca aquilo ali em prática de uma maneira supervisionada, né? Para você poder ter certeza de que ela está efetivamente preparada para seguir adiante. Eu não estou falando só sobre o trabalho dela no dia a dia, né? Às vezes é o onboarding sobre como a empresa funciona, né? Como é que eu encontro as pessoas aqui para chamar uma reunião, para conversar, que tipo de benefícios que eu tenho acesso, né? Quais são as políticas da empresa em relação a diferentes assuntos, né? É, conhecer a cultura da empresa, quais os valores da empresa, no que a empresa acredita, né? E como esses valores são colocados na prática, né? Isso aí talvez a maioria das empresas, inclusive, nem saiba explicar claramente, né? Porque muitas vezes os valores da empresa não são postos em prática, eles estão só lá fixos no site. Agora que muita gente está trabalhando remoto, não está mais fixo numa sala da empresa, está fixo no site e aquilo não é vivido, né? Não é experienciado no dia a dia.
Então, a pedagogia pode ajudar em treinamentos de cliente, pode ajudar no onboard de funcionários, pode ajudar a desenvolver novos talentos. E a gente não está falando de nenhuma metodologia pedagógica revolucionária, a gente está falando de coisas que já estão aí na pedagogia faz anos, mas não são utilizados, né? Nem pela educação tradicional, muitas vezes. Legal. Tem uma questão ali que, numa conversa prévia, você trouxe outras práticas pedagógicas, depois eu vou perguntar sobre uma delas aqui para você, mas Perfeito. o que é importante todo mundo refletir, né? Quem está aqui nos assistindo, que é tudo que a gente falou até agora não tem nada a ver com tecnologia, né? Então, é, muitas vezes a gente coloca a tecnologia como não, a tecnologia vai resolver, a tecnologia vai me trazer formas e etc. de mudar. Então, o tema da nossa live é como criar treinamentos que realmente impactam. Começa do básico, começa do planejamento, começa com essa metodologia e prática pedagógica, para aí sim você pensar, tá bom, qual é o meio que eu entrego? Então, eu costumo dizer para o pessoal, ainda mais agora que está vindo a época do híbrido e tal, que já é realidade, muitos clientes nossos usando já o modelo híbrido, tá bom, é um meio. Você entrega pelo meio presencial, pelo meio digital, você tem que fazer um ajuste em um ou outro para ter o mesmo diferencial modelo de entrega, porque o canal de comunicação também gera essa necessidade de ajuste, mas para você criar uma experiência que realmente impacte a sua audiência, o seu colaborador, o seu cliente, você tem que pensar no pré, você tem que pensar no modelo. E aí teve um modelo que você trouxe que eu gostaria que você aprofundasse um pouquinho mais. Você falou do peer-to-peer, você falou da sala invertida. Traz aí um pouquinho desse conceito para a gente, para o pessoal também já pensar, putz, eu poderia aplicar isso aqui na minha rotina. Muito bom, muito bom. Eu queria começar com uma pequena introdução sobre tecnologia, porque a gente tem um entendimento incorreto do que é tecnologia, né? Tecnologia, logia, todo mundo sabe que é estudo, né? Psicologia, teologia, né? Tecnologia é o estudo de técnicas, processos, né? Não somente de hardware, né? Então a gente entende o software, então às vezes a gente entende que tecnologia é trabalhar hardware e software, né? E não é, técnicas e processos fazem parte da tecnologia. Então, quando a gente está discutindo essas metodologias pedagógicas, nós estamos discutindo tecnologia pedagógica, né? Que não é necessariamente precisa ser lá um LMS, um Learning Management System, um sistema através do qual você estuda, né, ou acompanha o seu aprendizado. Então, e a gente tem que lembrar também que tecnologia é feita de pessoas para pessoas. Então, o fator humano na tecnologia, ele é a base da tecnologia. Sem gente, você não faz tecnologia. E se você faz tecnologia que não é voltado para, na ponta lá, atender outros seres humanos, ela não tem sentido. Então, a gente tem que resgatar esse aspecto humano da tecnologia e parar de pensar que tecnologia é uma coisa separada do indivíduo. A tecnologia é uma coisa que nós construímos para nós, né? Dentro da academia, a tecnologia está na área de humanas, né? Muitas pessoas não percebem. Eu me formei em sistemas de informação, e aí, quando você vê a cadeira de sistemas de informação ou ciências da computação, está numa cadeira de humanas. Então, eu já não sei te precisar, porque eu sou o cara que trabalha com educação, mas não fiz mestrado, doutorado, nunca fui para a área acadêmica, profissional, de fato, mas o meu negócio está mais próximo do mercado, da indústria, né? Mas, enfim, independente de como as universidades classificam, né, existe esse aspecto humano muito importante da tecnologia, né? E aí, falando sobre as práticas pedagógicas que você mencionou, né, a gente adotava muito sala de aula invertida. O que é sala de aula invertida? Como é que é a sala de aula tradicional? O professor na frente, blá, 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 falando, o aluno tomando notas, pensando, tem perguntas. Então, o conhecimento é transmitido do professor para o aluno, né? A sala de aula invertida, o aluno tem um momento fora da sala de aula, sem o professor, onde ele consome o conteúdo teórico e faz atividades sobre esse conteúdo sem necessidade de um professor. Qual que é a vantagem da sala de aula invertida? Então, você vai colocar o aluno num ambiente de aprendizado, onde ele pode consumir a,
o conteúdo teórico de diversas maneiras. Você pode fornecer vídeos, pode fornecer podcast, você pode fornecer PDF, você cria ali enquetes, questionários, puzzles, coisas para ele resolver e aplicar aquele conhecimento teórico para ter certeza que ele absorveu. Então, você estimula em diversos tipos de mídias e formatos. Ele consome aquilo na velocidade e no tempo dele. E existe um momento presencial, ao vivo com o professor, né, de estarem presentes um para o outro, não necessariamente estarem presentes no mesmo espaço físico, que aí esse professor, sabendo que o aluno já consumiu o conteúdo teórico, já fez exercício de fixação que dizem que ele entendeu o modelo teórico, vai aplicar práticas, e aí ele vai fazer uma prática supervisionada, né? Então, essa prática supervisionada é um aproveitamento melhor do tempo do professor e do aluno, né? Porque a teoria, hoje, o aluno pode consumir em diversos lugares. Você não precisa do professor para transmitir a teoria. A teoria pode ser transmitida por YouTube, por vídeos diversos, podcasts, né? Então, para que desperdiçar esse tempo do professor e criar esse momento tão maçante da sala de aula, que é um momento muito maçante da sala de aula, né? São longos minutos o professor falando sem ser interrompido, né? E quando você pensa na sala de aula invertida, você cria vídeos mais curtos, você fragmenta, né, aquele conhecimento teórico em pequenas unidades de informação. Então, você assiste um pouco, faz o exercício de fixação, assiste um pouco, faz o exercício de fixação, né? Então, você consegue tornar aquilo ali mais interativo, mais dinâmico, mais atraente, né? A pessoa consegue encaixar melhor no tempo dela. E aí, aquilo que ela precisa mesmo, professor, que nas escolas de cursos livres e técnicos é um profissional de mercado que foi preparado pedagogicamente, esse professor vai utilizar a experiência dele para guiar o aluno, né, numa prática supervisionada. É similar ao que ele estaria fazendo no estágio de uma empresa. E aí a gente garante que ele passe por aquele processo, né, pedagógico preparado para trabalhar efetivamente, porque ele aprendeu a teoria, executou essa teoria na prática, supervisionado por um profissional mais experiente, né, que consegue validar o que ele fez e dar orientações para que ele não se perca, né? Então, a sala de aula normal, ela é meio maluca, né? O professor dá teoria, depois, agora em casa, vocês fazem em casa, depois vocês me trazem. Na hora que a pessoa mais precisa do professor, o aluno está sozinho, né? Então, é trazer o professor para o momento em que ele realmente é necessário, né? Essa parte da sala de aula invertida. E Tem esse ainda peer-to-peer. modelo, antes da gente entrar no peer-to-peer, esse modelo me cativa muito e me leva para um lugar assim que me recordo de um projeto que a gente fez, que não é exatamente a sala de aula invertida, porque a gente está falando de mercado, estamos falando de uma área comercial, mas o modelo foi quem são os vendedores e a força de venda que se destacam, né? Então, quem é aquela pessoa que está na prática, que está vivendo, que ela sabe fazer? Vamos pegar essa pessoa que tem um diferencial, que tem ali a alma de educador, vamos trazer eles para o lado de cá e colocar eles como influenciadores e disseminadores de um determinado conhecimento que ele tem, para ele passar a educar e a treinar outras pessoas. Então, saindo do modelo onde você tem um professor que muitas vezes está fora do mercado, que não seguir um rumo acadêmico que é importante, que é relevante, que é necessário, mas pensando no mercado de trabalho como você trouxe, né? Você pega alguém que está ali, está vivendo, está vivenciando aquilo e coloca ela para inverter o papel e falar assim, tá, eu vou trocar aqui com vocês, porque eu também estou vivenciando isso que você vivencia na hora que você está num momento de fechar uma venda, no momento de quebrar algumas objeções. Então, foi um modelo que deu muito certo do ponto de vista, inclusive, de identificação, né? De eu usei um vocabulário onde a outra pessoa daquele lado se identificou. Eram 70 profissionais e esses 70 profissionais espalhados no Brasil todo. Então, nesse modelo, gerou identificação até regional. Então, foi um modelo de muito sucesso, porque o treinamento e a educação, ela vai para além só do técnico que você está passando, né? Ela tem todas essas nuances e sutilezas que você comentou lá atrás, que impactam no aprendizado, né? Sim, exatamente. Isso que você falou, inclusive, tem muito a ver com
o aprendizado peer-to-peer, né? Ou como é que a gente aplica o peer-to-peer aí? Você divide as equipes em grupos e cada grupo vai desenvolver um projeto, né? E nesse momento de desenvolver o projeto, se algum dos integrantes tem uma dúvida, primeiro ele tira a dúvida com os seus pares, né? Ao invés de buscar imediatamente o professor. Então, o que está acontecendo aí, né? O professor, quando ele explica para a sala, né? Porque, geralmente, como é que funciona se encaixando essas duas coisas? A pessoa faz a sala de aula invertida, vai para a sala, né? Já viu a teoria. Então, o professor faz uma prática guiada ali com todo mundo junto. Olha, eu vou fazendo e vocês vão me acompanhando aqui. Agora vocês entenderam como é que faz, né? Porque que ele explicou, ele foi a prática. Agora vocês vão fazer em equipe. Separa todo mundo ali. Na hora de separar todo mundo, tem gente que não entendeu. Normal. O que acontece? O professor está explicando uma perspectiva de quem já aprendeu aquilo, muitas vezes há 10, 20 anos, né? E ele não necessariamente está usando o mesmo vocabulário, né? Quando você falou, me lembrou disso, do que o aluno, né? Muitas vezes não está usando os mesmos exemplos que o aluno. Óbvio que o professor preparado pedagogicamente, ele é instrumentalizado, né? Com exemplos, com metáforas que estão mais próximos do universo do aluno. Mas nem sempre isso funciona, nem sempre o aluno entende. E tem sempre aí na sala aqueles que são mais ligeiros, né? Mais rápidos, eles sagazes, que eles pegaram, né? Então, quando você pergunta ali para os pares, quem entendeu, explica para quem não entendeu. Aí você fala, Ginês, você está transferindo a responsabilidade do professor para aquele aluno que entendeu? Você está botando um peso nele? Primeiro que tem um estudioso de educação fantástico, que é o Feynman, né, o Richard Feynman, que ele sempre defendeu que para aprender você precisa explicar, né? E a melhor forma de se aprender é você explicar. Se você conseguir explicar para uma criança de 5 anos, é porque você dominou completamente o assunto, né? Então, nós estamos dando uma oportunidade daquele aluno exercitar o aprendizado dele numa outra dimensão, né, que é explicando, passando adiante. Quando ele explica, isso é uma técnica de retrieval, de recuperação do que estava ali na memória dele, muitas vezes indo para a memória dele de longo prazo, aquela memória que a gente vai acessar de vez em quando e que, se fica muito tempo sem acessar, a gente esquece, né? Então, se ele acabou de ler, o professor deu, ele está explicando para o amigo, aquilo vem para a memória de curto prazo e é um conhecimento que fica ali, fácil acesso e rápido acesso durante mais tempo. Então, esse é o aluno que ele vai lembrar mais rapidamente disso, esse aluno teve que explicar. E o aluno que está recebendo a explicação de um outro aluno, ele está tendo a oportunidade de quê? De ouvir isso de uma perspectiva de quem é mais próximo dele. Talvez vocês já tenham presenciado na sala de aula. O professor explica, o aluno fala, não entendi. Aí outro aluno lá mais sabichão, né? Fala assim, fulano, sabe quando você faz tal coisa ali, né? Hoje em dia deve ser o quê? Falar no TikTok, né? No Pokémon, alguma coisa assim. Ah, sei. Então é igual, é igual. Ah, agora eu entendi, né? É alguma coisa mais do dia a dia dele, né? Então, esse aluno vai entender na segunda vez porque o outro aluno vai pegar algo mais próximo do dia a dia dele. É uma perspectiva de quem acabou de aprender com outra pessoa que está tentando aprender, né, ao mesmo tempo ali de conhecimento, e que está vivendo numa cultura, numa geração mais parecida, mais próxima, tem mais afinidade, né, social para poder criar vínculo ali e criar conexões que vão ajudar a pedagogicamente explicar aquilo, né? Então, e aí você consegue fazer com que esses grupos se movam mais rápido também. Porque se o professor tiver que passar em cada grupo para tirar as dúvidas, né, vem grupos que vão ficar paralisados em função da limitação que o professor tem acesso dos grupos, né? E eu falei, Sidney, e se no grupo ninguém souber explicar? Não, é importante no peer-to-peer a gente fazer uma redistribuição dos grupos, uma coisa que os alunos muitas vezes não gostam, mas a gente não pode deixar todas as pessoas que sacam de primeira num único grupo e deixar o grupo de todas as pessoas que não entendem juntas, né? Senão elas não conseguem desenvolver. Assim como numa empresa você precisa ter uma equipe onde você tem profissionais júniores, plênios e sêniores que eles colaboram entre si, né? Então, os profissionais com mais experiência vão puxando aqueles com menos experiência para cima, né? Para a empresa sempre ter uma equipe ali mais homogênea, né? Então, você precisa desenvolver esses grupos de forma homogênea, né? E nessa hora da resistência, o que a gente sempre fala é o seguinte, foi assim, olha, aqui não é mais a escola, você fica com o amiguinho, né? Que a gente está sendo treinado no dia a dia profissional. No dia a dia profissional, você vai entrar numa empresa com gente que você não conhece, você tem que trabalhar com gente que muitas vezes você não gosta, né? Ninguém é obrigado a gostar do amiguinho, né? Eu costumo dizer que eu trabalhei, inclusive, com muita gente que eu nunca seria amigo, mas a gente trabalhou super bem. É só saber separar, né, a personalidade profissional da criatura pessoal, né? Então, assim, eu sei que vocês gostam muito dessa monte de afinidades, mas aqui a afinidade que vocês têm que ter é técnica, é tecnológica, né?
Então, se a gente faz essa distribuição, todo mundo vai aprender mais rápido. Então, você não faz a sala andar na velocidade do mais lento, né? Você faz com que aqueles que são mais rápidos puxem, né? Ajudem, dê a mão para os mais lentos e façam com que todo mundo se mova mais rapidamente, né? Então, o peer-to-peer, ele tem todas essas nuances, essas maravilhas que ajudam as pessoas a aprenderem melhor e mais rápido. E aí coloca o elemento da vez nessa jogada, Ednei. Distância, tecnologia, digital. Como que você colocaria para quem está aí nas empresas que estão nos modelos híbridos de trabalho e tal, como contemplar essas boas práticas e esses bons métodos pedagógicos e aplicar isso com a distância, com digital. E aí, só para não deixar de prestigiar aqui a Gil, que colocou no nosso chat, que ela lembrou de um professor da faculdade que usava essas práticas e ela nunca esquece, que foi maravilhoso. Muito bom. Então, se você puder falar aí brevemente dessa questão, mesclando com tecnologia, vai ser bacana, porque eu acho que é a bola da vez aí do momento. Sim, na verdade, quando eu falei da sala de aula invertida, né, eu já estava falando muito dessas plataformas tecnológicas, né, onde você pode colocar todo esse conteúdo numa plataforma online, podcast, vídeo, né, colocar ali atividades interativas, né, que você não somente está lendo, mas você está clicando, arrastando, resolvendo coisas, né, então você pode usar plataformas tecnológicas primeiro para a sala de aula invertida, e quando você está na prática do peer-to-peer na sala de aula, né, esses grupos não precisam estar necessariamente presenciais, né? Dá para fazer esses grupos à distância, usando, por exemplo, com o Zoom, o recurso de breakout rooms do Zoom, você pode separar as pessoas em equipes, né? Permite que elas conversem mais livremente. Eu diria que funciona mais livremente até do que sala de aula, que sala de aula, às vezes, um grupo está muito perto do outro, o pessoal está falando muito aqui, atrapalha o outro grupo. No breakout rooms, o grupo conversa entre si ali sem ninguém tá atrapalhando, né? Então você consegue usar essa tecnologia a seu favor, de certa forma, né? E em breve a gente tem surgindo aí as possibilidades do metaverso na educação, né? Que hoje depende ainda de você criar ambientes imersivos que justifiquem você transpor tudo para o metaverso, e depende também de interfaces mais amigáveis, né? Hoje em dia não é muito amigável o óculos. Eu tenho um óculos de realidade virtual, fantástico para jogar, mas usar aquilo ali em reunião de trabalho, usar aquilo ali em sala de aula é cansativo, é pesado, é caro, né? Esse é um outro aspecto muito importante. Não é tão intuitivo assim para quem não está muito acostumado com tecnologia, mas uma vez que a gente simplifica essa questão da interface, tem hoje sendo desenvolvido aí lentes de contato que permitem colocar coisas na sua visão sem ser um trambolhão óculos, né? A Mojo Vision é uma empresa que está desenvolvendo um protótipo desse de lente de contato inteligente, só para dar um exemplo de que a gente já tem essa tecnologia em desenvolvimento com uma certa proximidade. Estou falando de ficção científica, né? A gente simplificando essa questão da interface, né? E a gente desenvolvendo ambientes imersivos, né? Então, a educação pode se beneficiar muito, né? Principalmente a educação fundamental. Imagina essa sala de aula, você estudar a história do Egito Antigo e você entra numa pirâmide, né? E vai andando pela pirâmide, o professor vai explicando aqueles corredores, o porquê que tinham aquilo, que cerimônias eram feitas, o que são aqueles hieroglifos daquela estátua, você nunca mais esquece, né? Diferente de que você tiver blá 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 ali na lousa, né? Então você pode estudar que a segunda, falando sobre a Segunda Guerra Mundial de dentro de uma trincheira, né? Então você pode visitar os monumentos da Roma antiga e ver as estátuas da Grécia antiga e tudo mais. Então assim, dá para criar ambientes imersivos e tornar a educação tradicional muito mais atraente e interessante. Então a gente tem desde a tecnologia básica de hoje até essa tecnologia que está no futuro não tão distante assim, né? Legal. A gente percebe aqui na Eventus que somente o fato de você ter o vídeo ao vivo, o chat, mesclado com uma enquete em tempo real, traz para quem está do outro lado a sensação de participação, de interação, de voz ativa, e isso é muito, muito rico. Sim, tem até aqueles recursos ainda, desculpa, que você falou agora, eu lembrei, né? Por exemplo, o Kahoot, né? Que você faz games dentro da sala, né?
Total. Mentimeter, né? Que você pergunta o que as pessoas estão achando e faz uma nuvem de palavras. Então tem muito recurso que você pode enfiar ali no meio da aula para deixar de ser aquela aula maçante, né? Animal. Bem, ó, caminhando para o final, tá incrível. Por mim, eu continuava aqui mais uma hora. E uma coisa que a gente aprendeu na Eventos, lives, eventos, pessoal, a gente analisou muitos dados de todos os clientes. Tempo ideal de retenção, 40 a 50 minutos. É uma boa prática. Então, já leva isso com você aí para dentro da sua empresa, que a gente usou muitos dados, mais de 10 mil webinars realizados e a gente analisou com dados aí para chegar nessa meta. Que, Só uma curiosidade, na Digital House, quando a gente migrou para o remoto, né, saiu da sala de aula física, a gente teve que a aula era de 3 horas, a gente teve que mudar para 2, com um intervalo no meio, para justamente ficar 2 blocos de 50, porque não tinha retenção. Então, só endossando o que você falou, nosso experimento também revelou os mesmos tipos de dados ali. show de bola. E aí, Ednei, 3 fatores para você deixar aqui para nossa audiência que a empresa não pode deixar passar quando ela está pensando em treinamento. Um treinamento tem que estar alinhado com a estratégia corporativa. Então, assim, você definiu as metas da empresa. Para atingir essas metas, que tecnologias podem alavancar o sucesso dessas metas? Tipo, olha, que tecnologias nós precisaríamos aqui para que essas metas fossem atingidas da forma mais fácil, rápida e eficiente possível? Essas tecnologias, o que eu preciso para operar essas tecnologias? Eu tenho esses talentos dentro de casa ou não? Se eu não tenho, hoje em dia, muitas vezes se pensa em contratar. O que, e se eu treinasse as pessoas aqui dentro? Por que eu coloco essa reflexão? O primeiro já está difícil você contratar, né? Eu acho que esse fator por si só já fecharia a questão. Mas quando você contrata, você traz fora uma pessoa que conhece a técnica, mas não conhece o negócio, não conhece a companhia, não está acostumada à cultura da empresa, não conhece o business da empresa. E você ensinar sobre business é mais complicado do que ensinar a tecnologia. Talvez se você não seja muito familiarizado com a tecnologia, você acha que é o contrário, não é. Então, quando você treina, né, as hard skills, né, alguém que está dentro da empresa, você tem uma pessoa que conhece do negócio, tem a cultura da empresa e aprende a tecnologia. Então, você consegue entregar resultados mais rápido e você retém a pessoa por mais tempo. Então, tem que ser estratégico, tem que vir desde o topo, tem que estar alinhado com as metas, tem que ser feito um assessment na empresa para entender quem tem ou não tem key skills, né, e quem é elegível a receber treinamentos. E na hora que você for entregar esses treinamentos, você tem que procurar parcerias com o mercado de quem já tem experiência, né, de quem já entregou esses treinamentos anteriormente, com boas avaliações, com recomendações, que está utilizando práticas pedagógicas, para você ter certeza que esse investimento vai ser eficiente em retornar para você, né, um valor que vai ajudar a sua empresa a crescer, se desenvolver. Animal. Ednei, muito obrigado pela sua partilha, pelo conhecimento que você empregou aqui para a gente hoje. Aprendi pra caramba, me lembrando aí também da minha mãe, professora do ensino fundamental, de vários subterfúgios e habilidades que ela precisou criar para garantir que a gente tivesse uma experiência de aprendizado muito bacana. Quiser dar um recadinho final, eu vou falar posteriormente aqui e dar os últimos recados para a nossa audiência. Não, eu queria só agradecer todo mundo que estava aqui ouvindo esse papo, né? Se você gostou, quer ouvir eu falar mais sobre mais coisas, sobre educação, tecnologia, inovação, me segue nas redes sociais aí, é sempre Internei, né? Eu tenho meu site internei.net, LinkedIn, .com/in/internei, Twitter @internei, Instagram @internei. No chat, todo mundo recebeu aqui, ó. Tá no chat e as redes Então, sociais do então Internet. me segue lá, pode puxar papo comigo. No meu blog, especificamente, internei.net, tem vários artigos aí sobre inovação, tecnologia, e a gente continua essa conversa aí nas redes aí, vamos nos conectar. Show, obrigado, Internei. E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo, que saiam daqui com uma visão, com mais conhecimento para sua área de treinamentos. Se ficou com dúvidas, se quer entender melhor como os nossos clientes hoje estão usando a Eventials para alavancarem os seus negócios, para capacitar os seus mercados, para alavancar resultado por meio da tecnologia em treinamento,
Entre nas nossas redes, fale com os nossos especialistas, que a gente vai compartilhar tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente sabe. E, ó, fiquem conosco. No dia 18 de agosto, já temos o próximo bate-papo agendado. Vai ser às 15 horas novamente. E a gente convidou a Renata Jansen, que é CMO da Etmos Investimentos, uma das casas vinculadas à XP, e a gente vai falar dos 7 pilares para um evento de sucesso. Então, você quer montar um evento, quer organizar algo na sua empresa, não deixe de assistir a gente no dia 18 de agosto, às 15 horas, no mesmo bate-local. Então, se inscreva e fique conosco, vamos aprender e vamos alavancar a capacitação da nossa audiência, da sua empresa, de todos nós, tá bom? Um abraço e até mais.